a todas e a todos, estamos em mais um CISECO Entrevista, ação promovida pelo Centro Internacional de Semiótica e Comunicação. O CISECO Entrevistas é uma atividade alternativa realizada pela entidade em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Meu nome é Marcelo Robalinho, sou professor de jornalismo pelo Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes da Universidade Federal de Alagoas e pesquisador na área de comunicação e saúde, com enfoque nas relações entre jornalismo e doença. O CISECO Entrevistas tem como tema geral a pandemia e a produção de sentidos, dialogando com diferentes profissionais e pesquisadores de diversas áreas. Nesta edição, temos o prazer de receber o epidemiologista Wanderson Oliveira. Wanderson possui experiência em investigação e gestão de emergências em saúde pública, análise de situação de saúde, sistemas de informação de saúde, gestão em saúde pública e comunicação de risco. Com 22 anos de experiência na área da saúde, Wanderson atuou como secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde no período de janeiro de 2019 a maio de 2020. Participou, entre outras iniciativas, da elaboração da resposta nacional à pandemia de doença pelo coronavírus, Covid-19, resposta ao desastre em Brumadinho, a reemergência do sarampo como problema de saúde pública, com a implantação da estratégia Movimento Vacina Brasil, e a regularização do fornecimento de medicamentos contra hepatites virais. Com mestrado e doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Wanderson é autor e coautor de artigos, capítulos de livros e obras publicadas. Atualmente trabalha como consultor e professor em epidemiologia. Wanderson, bem-vindo ao nosso CISECO Entrevistas. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber de você qual o cenário atual epidemiológico da Covid-19 no Brasil. Bom, Marcelo, primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado a CISECO. Eu quero cumprimentar todos que acompanham o canal e acompanham as entrevistas e desejar a todos um feliz 2021. Estamos no início do ano e temos ainda um ano de muitos desafios pela frente. O Brasil, hoje nós temos até a data atual 8,1 milhões de casos ocorridos, mais de 203 mil óbitos registrados, dando uma letalidade de 2,5%, ou seja, o número de pessoas que pegaram Covid e entre as que pegaram Covid, aquelas que evoluíram para óbito. Este percentual, ele ainda está elevado, ele é estimado, segundo os estudos, em torno de 0,5% a 1%. Então, isso significa que nós ainda temos um volume muito grande, ou seja, estamos ainda tendo dificuldade de pegar o número de casos mais leves, ou seja, temos muito mais casos leves do que casos graves. E, na atualidade, nós estamos no verão, né? Então, o esperado para este momento seria uma queda do número de casos. No entanto, nós estamos observando aumento do número de casos. Então, se eu estou observando aumento do número de casos em um momento em que eu deveria estar observando redução do número de casos, significa que, considerando a minha experiência de alguns anos já trabalhando, pelo menos 2 décadas trabalhando com saúde pública, este é um período, né, o período da final de entre 15 de dezembro e 15 de janeiro, historicamente nós temos uma redução do número de registros de casos de doenças transmissíveis de modo geral. Por quê? Muitas pessoas entram de férias, muitas pessoas acabam aproveitando o recesso, as prefeituras entram em recesso. Em muitos lugares, a digitalização das fichas de notificação de casos é feita por empresas contratadas ou técnicos contratados que, em ano de mudança de gestão, os contratos acabam sendo interrompidos. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Então, observar um aumento do número de casos nesta situação atual, no momento atual, significa que o número é muito maior do que a gente conhece.
e corrobora com alguns estudos. O Instituto Americano, MIT, ele diz que estima-se que a gente tenha em torno de 10 a 12 vezes o número que a gente conhece em relação ao número de casos e pelo menos 1,5 vezes o número de óbitos. Então, a gente está falando aí para pelo menos 250 mil óbitos, possivelmente, e 10 vezes mais o número de casos do que a gente conhece. Então, se eu estou falando de 8 milhões, então vocês podem imaginar que a gente deve estar aí beirando uns 80 milhões de casos. Mas é óbvio que muitos desses casos nós não iríamos conseguir detectar porque são casos assintomáticos, casos leves. De cada caso que pega Covid, de cada 3 casos, apenas 1%, um deles vai apresentar sinais e sintomas. Então, nós temos ainda um volume muito grande de casos que não apresentam sinais e sintomas. Mas em novembro do ano passado, a gente está falando no caso 2020, Wanderson, a imprensa noticiou através de uma reportagem produzida pelo jornal do Estado de São Paulo que havia 6,86 milhões de testes para a Covid-19, que é aquele teste PCR, que poderiam perder a validade, em grande medida pela falta de materiais para processar amostras, né? Aí, como considerar isso que o senhor acabou de falar, diante dos entraves, né, travados entre União, Estados e municípios, e a própria necessidade discutida pelo senhor e o próprio ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, quando os senhores estavam na gestão do Ministério da Saúde, de testar mais a população? Em que medida a ausência de uma fotografia fiel da realidade, do nível de infecção atual, proporcionado pelos testes, poderia ou pode ser prejudicial para o controle da doença no país, principalmente se tratando desse período atual que poderíamos pensar de baixo do número de casos? Então, Marcelo, primeiro que o governo teve uma dificuldade de comprar os tubos, né, os swabs, que são aqueles cotonetes grandes que enfia no nariz. Para cada tubo, eu tenho que ter um cotonete daquele para o nariz e outro para a boca. Eu não vou enfiar o mesmo. Então, isso acaba gerando um volume, uma compra muito grande. O governo atual, a gestão atual, logo quando entrou, interrompeu a aquisição, que já estava em curso na minha gestão, na gestão do ministro Nelson Teich, e depois teve dificuldade para aquisição. Então, isso acabou atrapalhando. Qual é o problema disso? Nós tivemos, na semana 30, que ela terminou no dia 27 de julho. Então, ali, naquela semana do dia 27 de julho, foi a semana com o maior número de casos por 100 mil habitantes. Nós tivemos 150 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Depois a gente veio caindo, até atingirmos o menor nível, que foi na semana 45, ali no início de novembro, em que nós tivemos 55 casos para cada 100 mil habitantes. Neste intervalo, depois começou a subir de novo, e aí a gente está ainda subindo. Nesse intervalo, do momento em que eu tive o primeiro pico, né? Todo mundo falou, quando vai ser o pico e tal. Eu sempre falava lá, no final de junho, início de julho, meados de julho, isso está gravado, inclusive, em várias entrevistas que eu dei, e lamentavelmente foi isso que aconteceu, mas era esperado que acontecesse, porque é o período da nossa sazonalidade, e o coronavírus, é um vírus respiratório também, é transmitido pela fala, né, pelas gotículas. Bom, nesse momento em que a curva começa a cair, é onde eu devo aumentar a minha testagem. Ou seja, por quê? Para cada teste que eu faço, eu vou ter mais dificuldade para identificar um caso confirmado. Então, foi uma pena nós não termos distribuído um tempo hábil
aqueles testes para poder fazer exatamente nesse período, porque isso iria auxiliar na estratégia de controle da doença. Né? Na medida que eu tenho muitos casos, é mais fácil encontrar um caso positivo. Então, no momento em que eu estou em muitos casos, muita transmissão, é quase que chover no molhado fazer muito teste. Eu tenho que fazer mais teste quando eu tenho menos casos, porque eu preciso identificar para quebrar a cadeia de transmissão. Então, no momento como nós estamos agora, também é importante fazer mais testes, mas é muito mais importante fazer testes com estratégia, com qualidade, porque eu preciso identificar, para cada pessoa que procura uma unidade de saúde, eu preciso buscar identificar de quem ela pegou, testar as pessoas que tiveram contato próximo dessa pessoa, e não fazer isso de modo aberto, aleatório. Uhum. Sem contar que esses testes estavam começando a perder a validade, né? Porque eles foram comprados, eles foram planejados ainda na gestão ali minha com o ministro Mandetta e o ministro Nelson, justamente para ser testado ali entre julho e novembro. Claro, claro. Então, foi esse o planejamento. Falando ainda sobre essa questão de pico, né, de casos, e que é algo que a gente veio aprendendo através também dos meios de comunicação, através também de vocês, quando faziam parte do Ministério, sobre esse momento de maior recrudescimento, né? Desde dezembro que a gente está vendo que a imprensa vem falando sobre um aumento na ocupação de leitos, né, nas UTIs, em vários locais, estados do país. E aí eu lhe pergunto, esse crescimento poderia indicar uma segunda onda da Covid-19 no Brasil, ou nós estaríamos ainda no recrudescimento da primeira onda? Há um novo risco de colapso nos sistemas de saúde, como tivemos no auge da pandemia? Bom, essa questão de ondas é uma questão... A nomenclatura onda, ela surgiu pela primeira vez no final do século XIX, ali em 1894, quando teve um surto de influenza, né, que durou 4 anos, e ele teve vários recrudescimentos, aumento, pico, repique, como queiram chamar. Mas, ou seja, nós tivemos momentos de muita transmissão, queda, muita transmissão, queda, muita transmissão. Isso parece uma onda do mar, como você está ali pulando onda, né? Principalmente vocês aí de Alagoas conhecem melhor do que eu, que sou mineiro. Então é mais fácil eu falar de montanha e pico do que falar de onda, porque não tem... Lá em Minas a gente não tem mar, então eu não sei direito. Não estou brincando, mas é uma forma de compreender. Eu prefiro chamar de picos e vales, porque quando eu falo de um pico, eu tenho um nome depois que é um vale. Quando eu falo onda, como é que se chama aí em Alagoas, quando passa uma onda, tem o alto da onda embaixo, como é que vocês falam? Como é que é o nome disso? Uma calmaria, é difícil, né? A gente não teria um nome específico, né? Porque as Tá ondas vendo? são cíclicas, né? Tá vendo por que eu não gosto do termo onda? Porque é difícil. E para você falar de um pico, você tem que falar do vale. Então, sempre que eu tenho um aumento máximo, eu vou ter uma redução máxima também. Então, para a gente compreender, a gente tem que levar em consideração também o vale, ou este intervalo entre as ondas, né? E para eu poder considerar uma nova onda, eu tenho que chegar num limite tão baixo que eu possa ter a expectativa de ter uma nova onda. E no Brasil nós não tivemos isso como país. Por quê? Nós chegamos no limite de 55 casos por 100 mil habitantes. A França, Espanha, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, eles chegaram a ter 2, 5, 6 casos por 100 mil habitantes, Marcelo. Então, isso é completamente diferente do que a gente viveu com 55 casos por 100 mil habitantes. Então, eu, por muito tempo, eu fiquei
eu questiono essa terminologia. Mas o fato é que, independente do nome que queiramos dar a este fenômeno, a quantidade de casos por 100 mil habitantes ultrapassou, na semana epidemiológica número 50, ali no início de dezembro, o máximo que a gente tinha atingido lá em julho. Então, é como se eu tivesse duas montanhas onde as duas estão na mesma altura. E a gente já está ultrapassando muito mais agora. Então, isso sim é uma nova onda do ponto de vista dessa magnitude e tal. Mas o importante é a gente considerar aquilo que eu falei no início. Se eu estou tendo um aumento neste momento em que eu esperaria um número menor de casos, possivelmente estamos numa situação muito pior. E a possibilidade de, em alguns lugares, termos uma sobrecarga dos serviços que prejudique o atendimento da população em geral, ocorrer é muito grande. Isso está acontecendo já em vários lugares novamente, por exemplo, Manaus, em que nós estamos vendo o recrudescimento da epidemia lá, que muitos falaram assim, não, Manaus não vai ter de novo porque já teve muitos casos da primeira vez, já atingiu a imunidade de rebanho, que é uma outra bobagem que eu sempre falei, não temos imunidade de rebanho com doença, a gente tem imunidade de rebanho com vacina, então, faz parte. Mas nós poderíamos falar que estamos numa situação pior do que nós tivemos no auge da pandemia, porque atualmente o que parece é que a situação está normalizada, porque as pessoas conhecem a doença, já sabem mais ou menos como é que ela se processa, tem essa questão dos assintomáticos, e o fato de se falar, né, se falar bastante, ter se falado, né, no caso de você tomar os cuidados necessários, mas a população estar cada vez mais relaxada do ponto de vista das medidas de segurança, né, no caso de ficar isolada, distanciada socialmente. Eu queria que o senhor avaliasse quais foram os resultados desse chamado isolamento social, distanciamento social realizado no país, considerando as várias culturas e as condições de vida que são bem diferentes, considerando as várias regiões, e em termos simbólicos, econômicos e sanitários, nesse contexto continental que nós vivemos no Brasil. Bom, como você mesmo já mencionou, o Brasil é muito grande e a gente tem países ou algumas regiões, não vou chamar de países, a gente tem regiões que apresentam um comportamento epidemiológico distinto. E dentro das próprias regiões ou dentro do próprio município, você não vai ter a transmissão da mesma maneira, mesmo dentro de um município. Hoje eu estava conversando com São Paulo, município, a mesma coisa. São Paulo, mesmo tendo muitos casos, lá dentro você tem bairros que vão ter mais incidência, outros bairros com menos. Você não tem a mesma realidade. Em Alagoas, a mesma coisa. Então, é preciso ponderar essas diferenças que existem tanto do ponto de vista espacial, né, regiões diferentes, quanto temporal, momentos diferentes da transmissão. O Brasil, eu acho que, na maior parte, fez algum nível de distanciamento físico, social, dentro da sua capacidade. Eu acho que teve muitas questões aí relacionadas à própria forma de comunicação, né? Nós vínhamos ali na gestão tanto do ministro Mandetta, principalmente, quanto do ministro Nelson Teich, fazendo coletivas técnicas, e essas coletivas técnicas acabaram. Essas coletivas técnicas, elas eram muito importantes e ainda são importantes para esclarecimento da imprensa, porque é por meio da imprensa que eu falo para a população. Então, eu preciso
preciso esclarecer para o jornalista que hoje cobre economia e que vai falar sobre saúde e economia, ele precisa entender, não é um termo que ele está utilizando na prática. Então, se eu não explico direito, se eu não aprendo com este processo, eu terei mais dificuldade para fazer uma estratégia chamada comunicação de risco. A comunicação atual que está sendo feita, de modo geral, é uma comunicação social. É uma comunicação que não visa estabelecer essa estratégia. São Paulo manteve essa comunicação de risco, Pernambuco manteve essa comunicação de risco e, lamentavelmente, o Ministério não manteve. Eu não vou entrar no mérito da questão política, mas o fato é que é necessário ainda se ter uma estratégia de comunicação de risco, e esta estratégia de comunicação de risco prescinde de tempo, prescinde de diálogo, prescinde de você abrir o microfone para que os jornalistas possam perguntar à exaustão. E eu vou ter que repetir à exaustão a resposta quando eu souber. Em vários momentos, Marcelo, eu estive à frente de colegas da comunicação como você, e por várias situações eu não tinha resposta. Eu não sabia responder, eu não tinha uma resposta, mas a cumplicidade, o respeito, a relação de compreensão do momento eram tamanha que as pessoas me permitiram falar, eu não sei, vou procurar saber, e da próxima vez eu explico se eu soubesse, se eu não souber, a gente ainda vai procurar buscar. E a realidade hoje, se você me perguntou se a situação hoje é pior do que a gente estava, não. A situação hoje é melhor do que a gente estava. Quando a gente começou a epidemia, nós não tínhamos máscara, não tínhamos equipamentos de proteção, não tínhamos ventiladores. Fizemos aquisição, os médicos aprenderam a cuidar melhor, os enfermeiros aprenderam a cuidar melhor, os enfermeiros aprenderam que virar as pessoas de cabeça para baixo, de barriga para baixo, né? Botar a cabeça, né, que a gente chama de pronação, esta posição melhora o fluxo de oxigênio, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais. Então, hoje nós sabemos muito mais do que sabíamos no início da pandemia. Então, portanto, você pode observar a curva de mortalidade, ela cresceu menos do que a curva de casos. Mas se eu não tomo cuidado, a transmissão ainda faz uma pressão sobre o sistema, porque eu posso estar morrendo menos, né, enquanto sistema. O sistema pode estar levando, as pessoas podem estar morrendo menos. No entanto, a ocupação do leito, a pressão sobre o sistema ainda carece, em algumas localidades, de distanciamento social mais intenso e, às vezes, quarentena. Então, depende de cada localidade. Hoje, como nós estamos no início de uma nova gestão municipal, seja ela de um novo prefeito, de um novo secretário, seja do mesmo prefeito, com secretário diferente ou mesmo secretariado, carece de uma avaliação do que foi feito até agora e um ajuste nas estratégias para o que deve ser feito em 2021. O que nós não podemos em nenhum lugar é achar, eu vinha fazendo assim, eu vou continuar fazendo. Não, tem que fazer revisão. Todos têm que fazer revisão, inclusive o governo federal. Claro. Wanderson, aproveitando o ensejo, né, falou a respeito de comunicação de risco, que é uma das suas especialidades. Em julho do ano passado, o senhor tinha dito durante uma entrevista no portal UOL que o relaxamento se deveu à falta de uma política de comunicação ampla para que as pessoas soubessem dos riscos e pudessem se cuidar, independentemente do que qualquer pessoa viesse a falar. Pessoa pensando no gestor público. O Brasil ainda carece desse tipo de política, eu lhe pergunto, de que modo a comunicação e a comunicação de risco poderia
auxiliar no controle e na prevenção da Covid-19. E aí eu vou mais além, juntando com a outra pergunta que tem muito a ver, quais são as principais dificuldades comunicacionais que as ações sanitárias enfrentaram na disseminação de estratégias de cunho preventivo e de combate ao SARS-CoV-2. Marcelo, nem todo jornalista, por ser jornalista, sabe fazer comunicação de risco. Comunicação de risco é uma técnica relativamente nova. Ela é muito utilizada em empresas, né, numa estratégia de comunicação empresarial. Isso foi utilizado pela Pepsi, pela Coca-Cola, pela Exxon, ou seja, várias empresas utilizaram, e a saúde pública ela vem adotando mais recentemente, eu diria desde metade dos anos 2000 para cá, que a gente vem utilizando realmente comunicação de risco como uma estratégia. O que é uma comunicação de risco? É uma estratégia em que eu utilizo alguns pilares e conhecimentos da área de comunicação social, mas também eu preciso utilizar conhecimentos da área epidemiológica, da área de saúde, no âmbito da comunicação de risco em saúde, porque se eu estiver falando de uma outra área, obviamente será um conhecimento de outra área. Então, eu preciso, se eu estou falando de comunicação de risco em saúde, eu vou utilizar conhecimentos antropológicos, conhecimentos epidemiológicos, conhecimentos de comunicação e, a partir do conjunto dessas e outras ciências, eu vou estabelecer uma forma de comunicar. E para essa forma de comunicar ser efetiva, eu tenho que ter um porta-voz. O porta-voz ele tem que ter uma relação com o público, tem que saber falar, tem que saber se portar, tem que saber responder de forma educada, de forma atenciosa. E, de modo geral, na comunicação de risco, a gente utiliza 3 principais premissas. A primeira delas é que, quando eu vou falar para as pessoas em uma situação de estresse, elas querem saber muito mais se eu me importo com aquela situação do que o quanto eu sei sobre aquela situação. Então, primeira coisa, eu tenho que saber, não adianta eu chegar, falar bravo e falar com um tom, uma postura, não. Eu tenho que saber que as pessoas precisam de atenção. Isso vale para conhecimento também do papel da mídia. A mídia, eu falo por meio da mídia, não para a mídia. A mídia é meio, ela não é fim. Então, se eu não falar direito, não adianta falar grosso, ou falar muito, ou falar alto, ou não falar. Né? Sempre vai ter uma forma de saída desse processo. Segunda premissa é que as pessoas elas querem saber, elas vão ter dificuldade de memorizar as coisas. Então, para comunicação de risco, eu vou ter que falar em módulos. Eu tenho que quebrar a minha mensagem em vários pedaços, como se fosse um Lego. Então, isso ajuda a memorização. Eu preciso fazer... Se eu vou usar um slide, eu tenho que fazer slides com menos palavras, com uma mensagem com visual, que as pessoas possam trabalhar. E aí você tem técnicas mnemônicas para poder utilizar de memória, né, de relação. Tipo, eu vejo aquele M dourado, amarelo do McDonald's, eu sei que ali tem um McDonald's. Então, eu não preciso... ler a palavra McDonald's, eu já conheço pela forma. Se eu vejo aquele símbolo da Nike, eu sei que ali é a Nike, eu não preciso... Então, isso são conhecimentos de uma ciência de neurolinguística, de mnemônica, de memória e tal. E
A terceira premissa é que as pessoas, elas querem saber se eu me importo com elas antes de saber, elas querem cuidado. Então, elas querem saber se eu me importo com o acontecimento e elas querem saber se eu me importo com elas. Elas não querem saber se eu falo termo técnico, elas não querem saber se eu sei muito de um determinado conhecimento e tal. Então, eu vejo muitas pessoas. Eu estava agora no interior de Minas, em Formiga, Minas Gerais. Minha sobrinha mora lá, eu fui passando os dias na casa dela. Aí um senhor estava fazendo um toldo para ela lá numa área, ela acabou de construir a casa e ele estava construindo um toldo. Ele virou e falou assim: você é da televisão, eu te conheço, você falava lá sobre os números e tal. Nossa, você era muito didático, nossa, que falta e tal. É isso que é comunicação de risco. É fazer com que as pessoas se... Nossa, como faz falta uma comunicação dessa natureza. Então, lamentavelmente, os órgãos públicos não estão adotando essa técnica. E tem gente especializada nessa técnica. Eu sou uma delas, eu gosto dessa área. Eu não sou um jornalista, não sou um comunicador, mas eu sou um especialista. Me tornei um comunicador, né, de risco. Não sou um comunicador social, não sei dar entrevista, não sei entrevistar, mas dentro desse segmento do meu conhecimento, eu acabei aprendendo a comunicar um pouco melhor. Não sei ainda completamente, porque isso se aprende também na prática, aprende com exercício, aprende se fazendo, se fazer entender. Claro. Mesmo sabendo que cada doença tem suas características particulares, né? E sua própria história, há pontos de contato entre a Covid-19 e a gripe A H1N1, a popular gripe suína e a Zika, considerando a sua experiência no combate a essas duas doenças no Ministério da Saúde, no período em que o senhor trabalhou lá. Quais são os aprendizados dessas duas epidemias anteriores para o trabalho empreendido na epidemia atual do novo coronavírus? Com certeza, tudo. Eu não teria feito esse trabalho, que foi um trabalho muito digno, muito competente, de toda uma equipe, um grupo muito grande de pessoas, sem essa memória e essa experiência anterior. Eram momentos diferentes, né? Na pandemia do H1N1, você tinha uma pandemia, mas mesmo no Brasil, ela afetou desproporcionalmente o sul do Brasil comparado com o resto do país. No caso da Zika, afetou principalmente o Nordeste comparado com o resto do país. Então, você tinha realidades muito segmentadas. Então, é como se assim, o pessoal do Sul não tá... A percepção de risco é uma coisa também que se estuda na comunicação de risco, né? Uma coisa, às vezes, você tem uma percepção de risco. Por exemplo, você é um surfista, e aí você está ali sempre surfando e vê um tubarão. Aí você vê um tubarão, você, tá, que legal, um tubarão e tal. Como o tubarão nunca te pegou, e você está ali achando que aquilo não tem risco, né? Porque você está ali fazendo aquilo e se expondo a um risco, às vezes calculado, às vezes não, né? Você pode até achar que está calculando ele corretamente, mas uma hora você pode se surpreender, o tubarão pode te atacar. Então, naquele momento da H1N1, nós estávamos com uma situação em que afetava muito mais gestantes e adultos jovens. No caso da Zika, novamente, no começo afetava todo mundo que estava ali, principalmente aí no Nordeste. Depois nós tivemos a relação da doença com a gestação. Por quê? Porque o vírus passa pela placenta. Esse vírus, o coronavírus, não passa. Nós não temos ele não tem transmissão vertical, mas pode afetar a gestante também desproporcionalmente. Então, porque gestação é um período em que eu tenho muitas fragilidades. Então, as realidades são muito diferentes. Do ponto de vista de complexidade da doença,
O Zika vírus, a doença, a síndrome congênita pelo Zika vírus é muito, mas muito mais complicada do que a Covid. Porque você imagina, uma criança que vai nascer com sequela pelo resto da vida, vai ficar com sequelas, precisando de atendimento especializado e tudo mais. No caso da Covid e da influenza, não. O risco é de morte, né? O risco é, você pode até ter uma sequela ali, como nós vimos em alguns lugares, né? Meu tio mesmo pegou Covid e ainda está se recuperando os movimentos e tal, mas nada comparado com a Zika. A Zika foi uma epidemia muito mais complexa do ponto de vista operacional. Mas a magnitude da Covid é surreal, é outra realidade, é outro contexto, não dá para comparar, são realidades distintas. E quem viveu, eu me preparei a vida toda para isso, Marcelo. Eu sou um especialista nessa área. Meu mestrado e meu doutorado foi sobre como gerir, como lidar com uma situação de emergência em saúde pública. Então, para mim, é muito trivial discutir sobre isso, mas, da mesma maneira, eu não sei um monte de outras coisas, então eu não posso ser colocado para fazer uma atividade para a qual eu não estou preparado, que eu vou ter dificuldade da mesma maneira que colegas que estão gerindo atualmente têm dificuldades. Claro. Falando nisso ainda, né, alguns profissionais especialistas declararam já, através da imprensa, que vamos conviver com essa realidade de cuidados mais intensos com o coronavírus até 2022, pelo menos. O senhor concorda com isso? Quais são os prognósticos que o Brasil e o mundo têm ainda pela frente, inclusive depois que a vacinação estiver em curso, porque ela já está em curso em alguns países. Então, eu queria saber uma opinião sua a respeito disso. Nós teremos ainda em 2021 um ano muito difícil, que vai ser necessário manter as medidas de usar máscara, lavar as mãos com frequência, evitar aglomerações durante todo o ano. Mesmo com a vacina, num primeiro momento, esse primeiro semestre, início do segundo semestre, ainda será uma medida com efeito muito mais individual do que coletivo. Então, a gente ainda não pode considerar que, mesmo tendo vacina, eu vou poder relaxar. Não. O efeito coletivo vai demorar um tempo ainda para fazer efeito. Agora, do ponto de vista da medida, ou seja, quanto tempo que nós vamos conviver, a gente tem muito pouca experiência com esse vírus, Marcelo. Esse vírus é um vírus novo. O SARS-CoV-1, que é o vírus que causou a primeira pandemia lá em 2002, final de 2002, início de 2003, ele permaneceu circulando no mundo. O Canadá foi o país mais afetado daqui das Américas. Ele permaneceu de novembro de 2002 a julho de 2003. Depois desapareceu. Mas ele desapareceu para o mundo. Na China, ele ainda continuou circulando até 2010. Inclusive, essa é uma das hipóteses, né, que o povo chinês tenha muito mais memória imunológica contra esses coronavírus do que a gente. Porque o vírus, originalmente de lá, da mesma maneira que, se você comparar a imunidade brasileira ao vírus da dengue, comparado com o canadense, por exemplo, os brasileiros têm muito mais imunidade contra a dengue, porque a dengue circula aqui. Então, eu vi muitas falas descontextualizadas e equivocadas, eu diria, de uma análise da situação chinesa, né? Então, e que não vale só para a China, né? Se a gente olhar outros países asiáticos, o padrão é meio parecido. Sim, sim. E ainda sobre a campanha de vacinação, que é o tema atual da imprensa, né? Diariamente está noticiando, e, claro, dos próprios gestores públicos que estão falando a respeito disso, é o enfoque do momento a respeito da Covid-19, a tão sonhada vacina. Como é que o senhor avalia as medidas relativas ao Plano Nacional de Vacinação, tendo em vista as críticas sofridas pelo governo brasileiro quanto à condução desse processo? Bom, eu avalio bom, primeiro, assim, a gente tem pelo menos um plano, né? Temos um plano
pode não ser o plano dos sonhos, mas temos um plano e parabenizo o Ministério da Saúde pela publicação desse plano. Ele é insuficiente, isso já está amplamente discutido por outros colegas especialistas. Em que sentido? Nós demoramos para publicizar estas medidas, sabendo que nós teríamos uma vacina no final do ano. Nós falamos isso várias vezes. Teremos uma vacina como produto, não teremos uma vacina como campanha. Eu falei isso várias situações, inclusive eu disse em vários momentos que eu acreditaria que uma grande campanha só seria meados do ano que vem, desse ano, lá para maio, junho desse ano. O que vai acontecer também, né? Porque se a gente começar agora dia 20 de janeiro, 25 de janeiro, fevereiro ou março, a gente vai começar com um volume pequeno, não será uma grande campanha de massa, mesmo estando focado nos grupos. Porque se eu tivesse um volume tal de vacina, obviamente eu começaria muito mais grupos no primeiro momento e não faria essa segmentação. É porque nós não temos vacina suficiente para poder fazer uma grande campanha num primeiro momento. Mas eu tenho muita convicção, eu acredito no Ministério da Saúde, eu acredito no Sistema Único de Saúde, apesar de todas as dificuldades, eu imagino e conheço meus colegas que estão lá trabalhando no Ministério da Saúde, são pessoas muito competentes e engajadas. Então, por iniciativa do Instituto Butantan, por iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, ainda na minha gestão, lá em fevereiro, eu conversei com a diretora-presidente da Fiocruz, a doutora Nízia, conversei com o diretor do Butantan, o doutor Dimas Covas. Eles iniciaram esse processo, nós apoiamos esse processo desde o início, fizemos reuniões, conversamos, desde quando a OMS começou a publicar o chamamento público para o pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Então, este processo ele tem parceria com o Ministério da Saúde desde o início, e isso vale para as duas instituições que são seculares. O Instituto Butantan está fazendo 120 anos esse ano, o Fiocruz fez 120 anos no ano passado. Então, a gente está falando de instituições que são instituições do Estado brasileiro, não são governamentais. São instituições que passaram por várias gerações de gestores, presidentes, governadores, prefeitos, e que contribuíram e continuarão contribuindo por muitos e muitos anos, eu tenho certeza, para a saúde pública brasileira e para a saúde pública internacional, porque boa parte dessas vacinas também serão exportadas e vendidas e doadas. Então, nós temos que agradecer a Deus e a todos aqueles que fizeram, todos os sanitaristas, Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz, Vital Brasil, são gigantes, Carlos Chagas, esses profissionais é que nós devemos nos espelhar, nós devemos olhar para eles e falar como que eu posso, como que esses caras conseguiram fazer isso lá naquela época, com muito menos tecnologia do que nós temos hoje. Então, se nós estamos hoje discutindo uma vacina que vai acontecer daqui 2 semanas, ou daqui 1 mês, que seja, mas vai acontecer, é graças ao empenho destes brasileiros que dedicaram suas vidas à saúde pública brasileira. Então, o mínimo que nós podemos fazer é respeitar esta postura, este trabalho que vem de muitos anos, muitas décadas, e fazer jus a esse trabalho, valorizando a ciência, valorizando essas instituições seculares e entendendo que essas vacinas são brasileiras e que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela, quando falar esta vacina está aprovada, a gente, como brasileiro, tem que confiar, aceitar,
participar, receber e valorizar, porque isso também gera empregos, gera economia e é o que vai nos tirar deste processo de restrição. É só a vacina. Quem luta contra, está lutando contra a saúde pública brasileira. E a saúde pública brasileira foi feita por heróis. Heróis que dedicaram sua vida, dedicaram sua carreira à proteção da saúde. Nós conseguimos erradicar varíola, conseguimos erradicar rubéola, conseguimos eliminar também a poliomielite, conseguimos sarampo porque nós baixamos, a guarda voltou ali a partir de 2015, então nós temos que fazer diferente. E para fazer diferente é respeitar e reconhecer que as autoridades de saúde, elas estão fazendo o que pode ser feito. Eu sei que não está fácil para o Ministério da Saúde, porque tem muitas pessoas que desconhecem propriamente, mas que vão aprender. Eu tenho certeza que vão aprender como deve ser feito. Claro. Wanderson, até no caso o senhor sendo mineiro, eu me lembro de Drummond com aquele velho poema, né? Que no meio do caminho tinha uma pedra e essa pedra, considerando tudo isso que o senhor acabou de falar, a gente poderia falar que uma das pedras seria o cenário de fake news, que é um dos grandes embates que vocês tiveram dentro do próprio contexto da infodemia também, que vocês estão estudando da área de epidemiologia, né? Isso é uma temática nova, mas eu lhe pergunto, como trabalhar uma campanha de vacinação dentro de um cenário de notícias falsas que vêm sendo cada vez mais disseminadas pelas redes sociais? E aí eu também aproveito e lhe pergunto, dentro da Covid-19, vocês trabalham com esse cenário de vacinar 70% da população como o mínimo aceitável para proteger a população? Porque sempre nas campanhas, né, de poliomielite, sarampo, sempre fala esse percentual de 70% como o cenário ideal de você garantir proteção. Então, vocês chegaram a pensar nisso atualmente, o senhor trabalhando de fora, né, e estudando, já verificando a situação um pouco mais afastado. Como é que o senhor analisa esse cenário atual que nós vivemos não só dentro do Brasil, mas também fora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, no mundo ocidental, o cenário de fake news é bastante preocupante. E a vacinação é um dos temas que vem sendo cada vez mais atacados. Marcelo, fake news sempre existiu. Quando eu fiz o meu doutorado, ele foi feito na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e lá no meu doutorado é um dos poucos doutorados em epidemiologia que tem no Brasil, e é CAPES 6, é uma nota muito alta, é um doutorado excelente. Inclusive, quem tiver interesse, eu recomendo o doutorado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é excelente, é multiprofissional, é muito, muito qualificado. E lá a gente estuda a epistemologia da epidemiologia. Então, eu aprofundei muito nesse tema. E a fake news, ela está presente desde o início, sempre existiu fake news. Né? O termo fake news, que para quem não sabe inglês, né, a gente fica usando, em teoria seria uma mensagem falsa. Só que ela tem nuances diferentes. Às vezes você pode ter uma mensagem verdadeira com uma interpretação equivocada, você pode ter uma mensagem que realmente seja falsa completamente para machucar ou para destruir uma versão. E às vezes não, às vezes a pessoa está falando e não sabe direito, assim, ela acaba cometendo equívocos e tal. Então, mistura um conjunto de situações. Lá no século XIX, no século XX, no início do século XX, quando nós estávamos fazendo vacinação contra a varíola, quando teve a revolta da vacina com Oswaldo Cruz, que viveu também a mesma coisa, ele também teve fake news. O povo não queria se vacinar, teve revolta, teve inclusive óbito. Mas depois, em 1919,
aliás, 1908, se não me engano, foi em 1904, se não me engano, a revolta da vacina. Depois nós tivemos, no ano seguinte, a revolta da vacina, não me recordo de cabeça, nós tivemos um novo surto de varíola e as pessoas correram para os postos para se vacinar. Isso está nos livros de história. Posso estar aqui equivocado os anos, depois você corrige aí, mas, de fato, nós sempre tivemos as fake news. Eu vou usar o termo aqui como uma apropriação do termo para a atualidade, para ficar mais claro para as pessoas. Mas, atualmente, nós temos um evento que nós não tínhamos naquela época. Fake news naquela época ficava entre grupos de pessoas e amigos, 20 pessoas, 40 pessoas, 150 pessoas. Hoje, fake news, uma pessoa tem milhares, fala para milhares de pessoas. Esse é o fato novo. As redes sociais têm um impacto de amplificar, reverberar essas notícias equivocadas, falsas, parcial ou na totalidade. Então, eu me preocupo muito com isso. E como que isso acaba sendo projetado? Primeiro, se nós não colocamos pessoas para falar que tenham relação. Por exemplo, não adianta você fazer uma campanha de prevenção contra doenças transmissíveis falando para o jovem, botando uma pessoa muito austera, de terno. Você vai ter que falar numa linguagem adequada para o jovem. Então, se eu não falo adequadamente, eu nunca vou atingir determinados grupos, por mais autoridade que eu seja. Entende? Eu vou ter que, as pessoas, para poder me reconhecer a mensagem, ela também tem que ter, o mensageiro tem que ter credibilidade, ou tem que ter uma relação de empatia com aquele grupo. Não estou dizendo que uma pessoa idosa não possa falar. Por exemplo, Drauzio Varela é uma pessoa reconhecida, ele fala para todos os públicos, consegue dialogar, é um cara incrível, assim, ele fala muito bem. Então, temos várias pessoas que podem falar. Agora, me preocupa algumas posturas. Por exemplo, o governo federal mudou a estrutura do site completamente agora. Se você entrar lá agora, o governo está usando uma estrutura que é muito legal, que é uma estrutura modelo do Reino Unido, que é você, ao invés de ter www.saude.gov.br, você cria um portal chamado GovBR, que é um portal do governo, e coloca ali todas as informações. O problema é que muitas informações que a gente procura hoje não estão mais indexadas. Então, você fez uma mudança no meio de uma crise, é como se eu tivesse trocado o técnico no meio do jogo. Então, isso gera muita incerteza, dúvida e, lamentavelmente, gera fake news. Então, é uma pena, assim, esse tipo de... Não podia ter esperado mais um ano e fazer essa mudança depois, ou deixar aquele segmento todo da saúde, que é o portal da saúde, da mesma maneira. E não adianta falar assim, mas ali eu botei o link para o site antigo. É fato, tá lá mas tudo que você procura não acha mais. Então, cria-se muitos links quebrados, né? Você tem que ficar procurando no Google, coisa que você achava mais fácil antes. Então, isso tudo acaba prejudicando a comunicação e só levando a mais desinformação do que esclarecimento. E sobre o ponto, Marcelo, eu estou de férias. Eu estou de férias com a minha família, estou aqui em casa, por isso que eu estou sem máscara, estou aqui com álcool em gel, limpando a mão, e eu não paro de estudar, eu estou sempre lendo, conversando, dialogando, por isso que eu estou aqui conversando com você, inclusive meio informal aqui, porque eu estou num período de descanso, mas eu aceitei o convite que você me fez para poder contribuir, colaborar com a população nesse sentido.
Por isso mesmo a gente lhe agradece, né, por essa possibilidade que o senhor nos dá de estar conosco, podendo avaliar, inclusive pela sua própria experiência dentro, né, do Ministério da Saúde. Pensando do lado contrário, no final do ano passado, o senhor comentou que a pandemia revelava pontos positivos. Embora seja muito difícil pensar para a maioria das pessoas em questões positivas para o novo coronavírus, que coisas boas seriam estas que a pandemia tem nos mostrado, especialmente para o senhor que é um epidemiologista mineiro? Se é que a gente poderia considerar também diferenças dentro desse perfil, né, doutor Wanderson? Bom, Marcelo, em primeiro lugar, eu acho que nós, brasileiros, não vamos olhar para o SUS da mesma maneira que a gente olhava antes da pandemia. Então, eu imagino, espero crer, que o Sistema Único de Saúde saia muito mais fortalecido e que a gente consiga dar visibilidade ao sistema e contribuir para o seu fortalecimento. O outro ponto é que, pela primeira vez, eu vejo jornalistas falando epidemiologista sem enrolar a língua. Então, eu, como epidemiologista, fico muito feliz porque vocês estão agora conhecendo o trabalho que a gente já faz há muito tempo, né? A epidemiologia é uma ciência que tem mais de 360 anos, desde John Grant. Então, é uma ciência, uma disciplina, uma ferramenta importante. E outro eu como enfermeiro também. Então, como enfermeiro, também eu posso dizer que nós nunca tivemos tão em evidência, né? A enfermagem sempre foi relegada como uma carreira menos valorizada, se paga muito mal ainda, nós somos muitos, mas muito mal remunerados, e eu acho que esse espaço e essa pandemia chegou para mostrar o papel da enfermagem, porque diferente de algumas doenças em que você tem tratamentos, tem uma série de instrumentos em que o médico é o protagonista, na Covid, o enfermeiro é o protagonista porque o cuidado é o mais importante. Então, você não tem tratamentos específicos, então, se você não tem um cuidado, um manejo, então, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta, enfermeiro, eu falo aí em nome da categoria como um todo, um enfermeiro, o técnico de enfermagem e todos aqueles que lidam na enfermagem. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. A outra é do ponto de vista da telemedicina, né? A gente viu muita resistência antes da pandemia, eu me recordo no ano passado, muito corporativismo de algumas classes médicas não querendo aceitar a telemedicina, e a telemedicina foi imposta pela epidemia, e é um caminho sem volta. Eu acho que é fundamental a gente considerar a incorporação tecnológica nessa atividade. Eu diria mais, a automação dos laboratórios públicos também, a pandemia está gerando uma automação. Para você ter ideia, antes, quando a pandemia começou, nós tínhamos 5 laboratórios centrais do Brasil, inclusive o da Paraíba, que nunca tinha feito PCR, agora todos eles estão fazendo PCR. Então, isso vai ter um efeito muito importante para a vigilância, não tenho dúvida. A vigilância em saúde é outra área que também sai muito fortalecida dessa epidemia. A preparação para a resposta às emergências de saúde pública, que é a minha área, também sai muito fortalecida. A necessidade de comunicação, né? A área da comunicação sai muito fortalecida. Né, vocês da imprensa, da mídia, né, os colegas da imprensa, né, eu digo da imprensa dos grandes veículos de comunicação, né, jornais, portais, como a CISECO, vocês estão dando um show, vocês estão fazendo um trabalho social muito importante. Então, isso para falar de alguns pontos positivos, nada na nossa vida, e considerando do ponto de vista pessoal, imagina o quanto nós não vamos valorizar mais
a relação social, a relação familiar, a relação dos amigos, porque a gente está sentindo falta dessa relação próxima, né? Então, eu acho que os encontros depois da pandemia serão muito mais calorosos, muito mais vivos do que antes da pandemia, porque ninguém aguenta mais esse distanciamento, uso de máscara, tudo isso é muito chato, né? Eu não falo isso porque eu gosto, eu falo porque necessitamos, mas é muito chato, né? Então a gente precisa, ninguém quer mais ficar nesse nível, e quanto mais gente aderir aos cuidados, quanto mais a gente conseguir controlar o vírus, mais rápido a gente vai sair dele, Marcelo. O senhor acha, pensando nesse cenário de fortalecimento do SUS e da saúde pública, com o fim da pandemia, o senhor acredita que no saldo de perdas e danos ele ainda continuará fortalecido, no caso do Brasil, o SUS, e no mundo a saúde pública, que começou a ser revalorizada, inclusive por gestores neoliberais que estavam trabalhando, e isso não é um ou dois, isso já vem sendo historicamente trabalhado, o senhor sabe muito melhor do que eu a respeito disso, dentro desse contexto de desmonte da saúde pública. Eu queria saber se o senhor acredita que, com o fim da pandemia, a gente vai ver a saúde pública efetivamente fortalecida ou a gente vai voltar àquele cenário de antes da pandemia que a gente já vem observando de algum tempo para cá, de menor participação do Estado nas políticas públicas. Tem um ditado que diz que o preço da segurança é a eterna vigilância, né? Então, nós não teremos nada, nada é para sempre, tudo é perecível, então não é nada fácil. Eu acho que, a depender do engajamento e da vigilância social, né, eu acho que é fundamental nós nunca nos esquecermos que o Conselho Nacional de Saúde é a base do Sistema Único de Saúde. Então, se nós não considerarmos a participação social, o controle social, nós nunca teremos um SUS forte, porque se a gente tiver uma lógica só de empresas cuidando de saúde, a gente vai viver um novo feudalismo, neofeudalismo, como alguns dizem, né? Então, alguns vão ficar dependentes só de determinadas corporações e tal. O Estado, ele é parte desse processo. E isso não quer dizer que isso signifique ser menos ou mais liberal. O Reino Unido, que é um Estado liberal, um Estado capitalista, ele tem o maior sistema público do mundo, que é o NHS. E o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele foi inspirado no NHS. Então, nós devemos nos espelhar no Reino Unido. Então, se para alguns liberais acham que o modelo americano é o pior que existe. Eles têm muita tecnologia, é um sistema, para quem tem dinheiro é excelente, mas para quem não tem é muito ruim. Então, eu não tenho nenhuma inveja do modelo americano de saúde pública. Eu tenho sim inveja da tecnologia americana, da capacidade que eles têm, para alguns, né? Mas infelizmente não é para todos. Mas se eu subir um pouquinho e for para o Canadá, aí sim. Então, o modelo canadense é a minha referência de desejo, assim como o modelo inglês, o modelo que é adotado nesses dois países. Eu acho que se a gente se espelhar em dois países liberais, Canadá e Reino Unido, para mim está de bom tamanho. Copiem eles, façam igual a eles. Nós vamos só ter o melhor para a nossa população. Claro. Bom, aproveitando o gancho, você falou da telemedicina, né? A gente está vivendo atualmente um momento de remoto, né? Ensino. E aí a grande questão que se coloca é quando voltar no caso, ensino presencial, né? Qual a sua opinião para a abertura das escolas e também das faculdades, das universidades? Alguns governos têm resistido um pouco nessa abertura.
enquanto que outros países têm mostrado uma situação um pouco diferente, né? Mesmo diante de número grande de casos e sem uma lotação máxima, né, nos hospitais, a gente vê que tem alguns países que estão abrindo as suas escolas, universidades. Então, qual deve ser o momento no Brasil de abrir e como isso deve ser feito? Bom, eu vou falar uma coisa que alguns colegas podem ser contrários, mas eu não tenho medo disso. Para mim, o contraditório ele é fundamental para a evolução. Eu considero que a gente já deveria ter voltado às aulas desde agosto, pelo menos. Recentemente vimos aí a identificação da nova variante, mas nós não temos clareza da prevalência dessa nova variante no Brasil. E mesmo assim, eu consideraria muito prematuro levar isso em consideração para a tomada de decisão. Portanto, eu creio que o retorno escolar deve ser colocado em prática e, para isso, eu colocaria os professores dentro do primeiro grupo a ser vacinado, para a gente poder voltar o quanto antes. E isso deveria ser feito, se não pelo Ministério da Saúde, mas pelo menos pelos gestores municipais, estaduais que desejarem. Porque o importante é lembrar que o governo local, município e estado, podem fazer a mais, não podem fazer a menos do que está no plano nacional. Então, ninguém pode falar, o governo federal não falou para fazer isso, então não vou fazer. Não, sempre é possível buscar e trabalhar alternativas complementarmente, obviamente, cumprindo o requisito daqueles grupos etários e dos grupos prioritários na primeira etapa da vacinação. Claro. Agora, como fazer isso, né? Para quem seria essa escola, né? Primeiro que o retorno ainda deve ser considerado como opcional para os pais que ainda têm dúvida, até que tenham vacina. E é importante lembrar que a vacina ainda, nenhuma dessas que estão sendo colocadas à disposição aqui, muito em breve no Brasil, foram testadas para pessoas, jovens e adolescentes abaixo de 18 anos. Então, se eu ficar esperando ter a vacina, eu nunca vou voltar. Por isso que eu deveria estar vacinando os professores e fazendo as medidas preventivas, o controle em bolhas, como a gente já discutiu várias vezes no ano passado. Então, eu considero ainda que não há que mudar o protocolo do ponto de vista de expectativa de reinício. Temos que reiniciar com segurança, cumprindo os requisitos, como várias escolas fizeram, principalmente para dar apoio aos alunos, filhos de trabalhadores de serviços essenciais que não têm com quem deixar seus filhos, e principalmente aqueles que estão no ensino médio e fundamental. Então, eu acho que estes são os grupos ou os níveis escolares elegíveis para esse retorno. Obviamente, aí, o universitário não deveria nem ter parado, né? O universitário está aí toda hora trabalhando, né? Está fazendo outras atividades, principalmente os universitários da área de saúde. Esses, então, meu amigo, que vergonha, viu, as escolas terem parado, enquanto que as pessoas, esses alunos, estão perdendo uma oportunidade ímpar de aprender. Então, não há saída para a pandemia que não seja pela escola. Claro. E estamos chegando na nossa fase final do nosso CISECO Entrevistas. Temos mais uma pergunta, e na verdade são duas que se complementam. Eu gostaria de fazer, doutor Wanderson. Muito já se falou sobre o novo normal, né? E as próprias mudanças nas formas de viver com a experiência do novo coronavírus. O que a crise sanitária aponta para o futuro do homem em relação à coletividade, considerando, inclusive, os prognósticos que dizem que essa não será a nossa última grande pandemia do século. O senhor concorda com isso? Como é que a gente poderia fazer uma conexão entre essas duas questões?
Bom, novo normal, né? Eu não gosto muito do termo novo normal, porque o que é uma coisa normal? Uma coisa normal é aquela que a gente usa a normalidade geralmente como uma referência à curva normal, que é aquela curva que parece um sino, em que a parte do meio ela tem a maior parte das situações. E aí eu tenho os extremos, a ponta da direita e a ponta da esquerda. Então, tudo que é normal é aquilo que está ali no meio. É, eu não quero um novo normal, não. Eu quero um novo mundo. Eu quero uma nova realidade. Eu quero uma nova experiência de vida. E essa nova experiência de vida, ela tem que contemplar a diversidade. Ela tem que contemplar os diferentes. Ela tem que contemplar a heterogeneidade do pensamento, do existir e do ser. Então, para a gente ter um novo normal neste contexto, é, eu vou ter que trabalhar esta compreensão. Né? Nós entramos na pandemia num mundo tão desigual, a gente estava falando agora sobre escolas. Muitos colegas que são professores falavam assim, nós não podemos voltar porque as escolas não têm pia. Aí eu vi ali o INSS voltando, né? Depois de tanto tempo fechado, e eles descobriram, na hora que voltaram, que ia ter problema de atendimento das pessoas, porque não tinham determinado sistema de proteção, ou porque não tinham tais e tais estruturas. Eles foram descobrir só quando voltaram, Marcelo. Isso é lamentável, né? Então, assim, eu espero que os gestores tenham feito o dever de casa, né? Arrumado as pias dos banheiros, arrumado os banheiros, melhorado a ventilação das salas. Então, se isso for um novo normal para mim, está ótimo. Se não for, eu não quero um novo normal, não. Não quero voltar só porque tem ensino híbrido ou porque tem uma determinada mais tecnologia. Então, eu quero um novo normal que seja uma nova experiência social, em que as pessoas se respeitem mais e que as pessoas respeitem o diferente, o contraditório, as realidades, né? Tendo sempre, né? Sempre Deus em primeiro lugar, né? Que não, se a gente seguir o exemplo de Jesus, a gente está de bom tamanho, né? Respeitar ao próximo, assim, como a si mesmo, né? Então, querer o bem ao próximo assim como quer a você mesmo. Se a gente levar isso ao pé da letra, a gente vai ter um novo normal, uma sociedade muito mais justa, muito mais equilibrada, porque o que eu tenho visto muitos falando em nome de Deus, de Jesus, não me representam. Então, eu acho que se este for o novo normal, é isso que eu desejo, mas eu quero uma nova experiência social. É isso. Claro. Wanderson, agradeço enormemente pela sua disponibilidade e atenção por estar conosco no CISECO Entrevistas, que é uma ação promovida pelo Centro Internacional de Semiótica e Comunicação. Gostaria de lhe dar as palavras finais, né, dessa nossa atual edição e aproveitar para pedir para o senhor fazer a propaganda do seu blog e qualquer outra questão que o senhor ache pertinente, que eu acho que é super importante no caso do blog, quer dizer, no caso do site que o senhor tem, que trabalha questões ligadas à Covid-19 com uma forma palatável, né? Palatável para o leigo, principalmente para quem não conhece muito de saúde pública e de epidemiologia. Então, seria muito importante que as pessoas conhecessem o seu trabalho. Deixo a Obrigado pela palavra. oportunidade, Marcelo. Esse blog, eu criei ele em 2007. Eu já tenho ele já há algum tempo. Ele chamava Ep Libertas, que era a junção de epidemiologia com open source, que era... E aí eu juntei com a bandeira de Minas Gerais, que é Libertas quae será também, que é uma frase em latim, e fiz o Ep Libertas. Ele ficou durante um tempo, ele estava parado, e eu resgatei ele no ano passado para poder compartilhar com os colegas informações
que eu estava vendo, né? Eu estava recebendo muita demanda de perguntas, dúvidas de familiares. Então, ele serve para compartilhar essas experiências e serve para mim também como um indexador de momentos, informações. Então, ele é o www.epidemiologista.org. Ele não tem fins lucrativos, é um blog misturado com o site, tem uma área aí que eu fico atualizando, que é o blog, e até ontem eu coloquei aí, entrou no ar, que eu vou fazendo e depois eu vou soltando aos poucos. Eu botei um quiz ali dentro da página principal para o pessoal fazer a pergunta e resposta para explicar um pouquinho sobre a doença. E aí, isso vai do meu ócio criativo, sabe? Aquela coisa que eu vou fazendo nas horas vagas, quando eu posso e quando eu vou achando que tem algum conhecimento que seja de relevância. Hoje eu publiquei uma postagem que está bem interessante, que é sobre o tempo de persistência do coronavírus em diversas superfícies. Então, papel, metal, quanto tempo que o vírus fica vivo ali. Esta mensagem, ela tem uma finalidade que não é saber efetivamente assim, o vírus fica tanto tempo. É para a gente se lembrar que o vírus está presente entre nós. Então, o fato do vírus estar sobre uma superfície de madeira, por exemplo, poder ficar alguns dias ali sobre uma superfície de madeira, não significa que o vírus está viável, capaz de causar doença. Mas isso significa que, se eu estou no serviço público, num hospital, numa clínica, em que está tendo renovação toda hora, aí sim eu tenho que tomar um cuidado redobrado. Então, ele é muito mais para lembrar a gente das medidas de prevenção e controle da doença do que propriamente só como curiosidade científica. Então, eu vou provocando o pessoal e as pessoas vão lendo, me perguntando, e eu vou tentando fazer a minha parte social. Essa é a minha contribuição como sanitarista, como epidemiologista e como cidadão para esclarecer. Não tem finalidade política, não tem finalidade financeira, aí fica a critério. Quem quiser usar o texto, fique à vontade, ele é de domínio público, está à disposição de todos aí. Mais uma vez, doutor Wanderson, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Desejo sucesso e vida longa, né, nesse trabalho de epidemiologia, que a gente possa encontrar-se não para falar de pandemias, mas para pelo menos analisá-las à luz do que foi e aprender nas próximas, quiçá, esperamos que não, que virão. Então, mais uma vez... Muito obrigado. Muito obrigado e possivelmente a Fiocruz aqui em Brasília, eu sou professor voluntário lá, sempre a Escola Fiocruz de Governo, eu ministro aulas ali. Ali tem um curso de comunicação e eu dei aula esse ano, semestre passado, para mais de 30 jornalistas sobre comunicação de risco, um módulo bem interessante que quem tiver interesse, a Fiocruz de Brasília tem esse curso. Foi um curso à distância, não sei se eles vão continuar fornecendo, e eu dou aula em outras universidades, dou aula no Centro de Estudos lá de Goiânia, que também tem pós-graduação, então as pessoas podem se encontrar comigo aí, caso queiram, em cursos, em aulas, em palestras. E no blog, quem tiver interesse, entra lá, se cadastra. Toda vez que eu publico alguma postagem nova, ele vai pelo e-mail e a pessoa pode ler. Geralmente, Marcelo, o que eu tenho buscado fazer? Você pode reparar que essas postagens eu tenho tentado me manter um texto que dá para ler em 5 minutos. Então, esse é meu desejo, meu objetivo central. Não são textos longos, então eu tento fazer um texto que seja mais palatável, mais simples, mas que fique dentro de 5 minutos, porque o objetivo ali não é ensinar, não é uma coisa muito longa. Tem aulas também no site, quem quiser, tem algumas aulas, vídeos e tal. Então, fiquem à vontade, espero que seja útil aí. Muito obrigado pela oportunidade. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado mais uma vez e até a próxima, doutor Wanderson. Próximo, muito obrigado, um grande abraço, feliz 2021 para todos. A nós.
Obrigado.